Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia. O nosso compromisso todas as terças-feiras, aqui à noite, na nossa querida e amada Rede Século XXI. O programa Eclésia sempre se debruçando sobre algo relacionado com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há mais de um ano à frente desse programa, a temática é sempre algo de Cristo. Hoje, vamos tratar da desolação de Cristo. Uma palavra que ninguém gosta de ouvir e quando ouve, poucas pessoas ficam alegres. Desolação. Uma pessoa desolada. É um momento existencial muito doloroso na vida de uma pessoa. Jesus Cristo para nós é modelo, é nosso Deus, é nosso Senhor. Ele que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, também experimentou a desolação e, portanto, é para nós o modelo, porque, com toda certeza, já passamos por essa situação difícil, esse momento difícil, e é extremamente importante olhar para Jesus, para, espelhados nele, enfrentar devidamente as causas da desolação. Cristo, o desolado, a desolação de Cristo. Antes de tudo, eu creio que é importante definir o significado da palavra desolação. Desolação vem do latim desolatio ou desolationis. É um termo formado do prefixo de, que significa a ideia de separação, de privação, e vem também com o sufixo solos. Solos significa sozinho, isolado. Solos. De solos. Daí vem desolatio, desolaciones. Agora vem o significado na língua portuguesa, porque a língua portuguesa, quase todas as palavras procedem do latim. Desolação significa um estado de abandono, de solidão. Uma pessoa que está solitária, solos, sozinho, isolado. É uma condição da pessoa que faz com que ela fique, de certa forma, separada das outras. Claro, vamos ver mais para frente que existe uma solidão provocada, querida, e boa. Jesus saía para ficar sozinho, não queria ninguém por perto, nem os apóstolos, mas aí não estamos diante de uma desolação, mas de uma solidão. Mas o tema de hoje não é solidão, é desolação. É aquela condição em que a pessoa se encontra separada ou isolada do que lhe dá segurança, do que lhe dá firmeza, do que lhe dá a paz. Aí, desolação se torna, de fato, um momento existencial delicado, perturbador, avassalador, eu acrescentaria devastador. Desolação. Mas a desolação de Jesus atingiu um grau de extrema, eu diria, lancinante dor. É o estado de tristeza profunda, de prostração ou abatimento moral. Um momento psíquico terrível, um momento espiritual de extrema aflição. O evangelista Lucas, médico, registra no Jardim das Oliveiras um fato que aconteceu no corpo de Jesus que demonstra que a desolação de Jesus chegou, e ele mesmo disse, e vamos ver aqui, por favor, minha alma está triste até a morte.
triste até a morte. Ele leva 3 apóstolos para o Jardim das Oliveiras, dos 12 leva 3, mas chega um momento em que ele deixa os 3 e se afasta um pouquinho, porque quer estar sozinho. E a confissão de Jesus demonstra que ali a desolação dele chegou num grau inimaginável. Pronto. Acho que ficou bem definida esta palavra muito triste, que traduz a condição existencial de Jesus nessa hora decisiva da sua existência terrena. Nosso Senhor Jesus Cristo já havia advertido os apóstolos de que ele ficaria assim. Aí está, João capítulo 16, versículo 32, a frase dele. Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Veja que interessante. Vem a hora e ela já veio. É como se Jesus dissesse, daqui a alguns minutos, vocês me deixarão sozinho. E isso vai acontecer no Jardim das Oliveiras, porque quando Judas chegar com os soldados e os que vão à procura de Jesus, todos fugirão. Todos. Jesus aqui está dizendo com todas as letras, vocês vão me abandonar. Eu vou ficar sozinho, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Parece, então, que há uma distinção entre a solidão buscada como forma de você estar com Deus e a solidão que denota o distanciamento das pessoas e a solidão sem Deus, o que não é o caso aqui. Eu não estou só, porque o Pai está comigo. Costuma-se fazer uma distinção, eu respeito, biblicamente confesso que não consigo comprovar essa distinção, de solidão e estar sozinho. Bem, eu prefiro dizer que há determinados momentos em que é bom, é útil, é oportuno, é edificante, é necessário a gente estar afastado das pessoas para estar com Deus. É uma motivação, é uma causa. Esse estar sozinho foi querido por mim para me encontrar com Deus, para que todas as outras criaturas não atrapalhem o meu relacionamento com Deus. Já a solidão que é fruto da traição, do abandono das pessoas, e quando você é abandonado por todos, você não tem esse alicerce, esse substrato, aí a coisa fica realmente perigosa. Você se sente completamente abandonado. E devo lembrar aqui uma coisa, atenção. Quando Judas Iscariotes tomou a decisão de se enforcar, o texto não nos autoriza a dizer que ele estava acompanhado por alguém. Muito provavelmente Judas estava só. Isto é, ninguém por perto. Ele joga as moedas para os sacerdotes com quem ele tramou a entrega de Jesus. Eu entreguei um inocente, e ele parte sozinho, desolado, para se enforcar. Jesus desolado, mas ele não está só. Sim, é angustiante, mas Jesus não cometeu desatino, Jesus não cometeu a loucura que Judas Iscariotes cometeu. O que indica que o tema que estamos a tratar é da mais urgente relevância, porque são muitas as causas que nos levam a ficar desolados. Vós me deixareis sozinhos. Cada um de vós irá para o seu lado e me deixareis sozinho. Amados, no próximo bloco, a gente vai evocar o canto do servo sofredor, Isaías 53, de 3 a 7, porque ele descreve, vejam, 400 ou 450 anos antes de Cristo, talvez 500 anos, já temos essa profecia sobre a desolação de nosso Senhor.
é um retrato, uma radiografia da alma do servo sofredor, que nós reconhecemos, ela é uma profecia a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, precisamos entrar no Jardim das Oliveiras. No texto que nós vimos aqui, eis que vem a hora e ela já veio, Jesus está no cenáculo. Mas os textos que nós vamos abordar e são os sinóticos. Temos que falar do texto de Mateus, do texto de Marcos, do texto de Lucas, sobre esse momento existencial terrível pelo qual passou nosso Senhor. Sim, estamos no auge da paixão de Cristo. Ele vai sofrer no corpo depois que for preso. Mas antes já vem sofrendo na alma. Minha alma está triste até a morte. E vamos ver na narrativa de São Lucas, sangue. Sangue, gotas de sangue a escorrer pela terra. Versículo 44, Lucas 22. Gotas de sangue que caem na terra. Você já suou muito? Ah, já suei muito. Mas as gotas caíram na terra? Não, acho que não. Apenas ensoparam a roupa. Mas não. A desolação de Jesus foi sangue que caiu e caía por terra. Até logo mais, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo bloco do nosso programa, Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Desolação de Cristo. Prometemos no primeiro bloco analisar a profecia da desolação de Cristo. A desolação de Cristo foi vivida por ele, mas foi profetizada pelo profeta Isaías. É o quarto canto do servo sofredor, que é impossível não citá-lo quando o argumento é desolação. A desolação de Nosso Senhor está em Isaías 53, versos de 3 a 7, eis a profecia. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Todos nós sabemos que aqui é uma radiografia da paixão de nosso Senhor. Paixão que atinge, digamos assim, diante dos inimigos, o seu momento mais terrível no Jardim das Oliveiras, como eu já disse, no domingo de Ramos, quando nosso Senhor entra em Jerusalém, até a quinta-feira santa. Sim, Jesus vai a Betânia, etc. Já sabe que está se aproximando a sua hora, mas os seus inimigos não puseram a mão nele. Mas no Jardim das Oliveiras a coisa muda de figura. E daí, até ele entregar o seu espírito no dia seguinte, a sexta-feira da paixão, nós sabemos, a desolação se torna cada vez mais recrudescida. É uma desolação cruel, indizível. Esse canto do servo sofredor descreve exatamente isso. Agora ele vai ser maltratado, não vai abrir a boca. Está sozinho, literalmente, nenhum apóstolo perto dele, nenhum dos seus amigos, nem Nossa Senhora, ninguém, ele está só, pronto. E assim vai permanecer. Aliás, durante a aflição dele até o Calvário, as mulheres de Jerusalém, acompanhadas de Nossa Senhora, São João, etc., vão acompanhando de longe, não vão ficando perto dele. A piedosa tradição da Verônica, uma personagem que teria colocado
um pano para aliviar o corpo do Senhor e o seu... É uma tradição antiquíssima, viu? É uma tradição antiquíssima, mas é uma exceção. Primeiro, ela não aparece nos relatos dos evangelhos, mas se de fato ela tocou em Nosso Senhor, ela deu a toalha para Nosso Senhor e o rosto ficou impregnado na toalha, foi uma exceção, ninguém chegava perto dele, os soldados impediam as pessoas de chegar perto. Somente Simão Cirineu, sim, é o único que ajudou Jesus a carregar a cruz, portanto ficou pertinho de Nosso Senhor com a autorização dos soldados. Como eu disse, agora vamos para o Jardim das Oliveiras. Vamos à desolação no seu auge. Desolação que leva o corpo de Jesus a suar sangue. Mateus, capítulo 26, versos de 36 a 39. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus aqui está com medo. Jesus aqui está apavorado. Jesus aqui está carente, mas no sentido, não é carência emocional, é muito mais do que isso. As forças de Jesus se esvaem. Jesus se sente, eu vou usar uma expressão, mas por favor, com aspas, perdido. Tanto é que ele pede a ajuda deles: não me deixem só, fiquem aqui comigo, vigiem. Eles não vão aceitar muito, quer dizer, não vão cumprir tanto o que Jesus está pedindo, porque o relato mais na frente diz que Jesus se afasta para rezar, depois volta, encontra os 3 dormindo. Depois Jesus pede para eles continuarem a rezar, se afasta e eles voltam a dormir. Os olhos estão pesados de sono. Eu acho que eles não tinham a noção do que estava para acontecer. Eu acho que eles não conseguiam ver o estado de aflição de Nosso Senhor. Também não sabemos dizer se Nosso Senhor deixou transparecer para eles. Nosso Senhor foi muito sóbrio. A frase que ele diz é: fiquem aqui comigo e vigiem. Fiquem aqui comigo e vigiem. Vamos agora pedir a São Marcos. Aqui foi um pequeno relato da desolação de Jesus no Jardim das Oliveiras, na ótica de São Mateus. Agora vamos na ótica de São Marcos. Marcos capítulo 14, de 32 a 36. Foram em seguida para o lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Disse-lhes: a minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava, que se fosse possível passasse dele aquela hora. Abá, Pai, suplicava ele, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Me parece, o relato é muito parecido com o de São Mateus, mas o que chama a atenção aqui em Marcos com relação a Mateus é que Marcos diz que ele começou a ter pavor. São Mateus diz, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Na língua portuguesa, pavor, daí vem fulano apavorado, é um medo num grau muito elevado, em que você, de fato, diante daquela realidade real ou imaginária,
você fica extremamente perturbado, incapaz de reagir, querendo fugir e não pode, querendo enfrentar e não tem forças. É uma situação existencial tremenda. Passa tanta coisa na sua cabeça, a adrenalina vai a mil, você se destempera, você se decompõe interiormente, com exagero e tudo, e você chega perto do surto. O surto, bem, existem surtos e surtos, existe surto de pavor. A pessoa apavorada, ela surta. Aliás, a pessoa apavorada é um surto continuado. Oh, meu Jesus! Para concluir, o terceiro evangelista narrando o mesmo episódio. Só que esse é médico. Atenção, atenção, atenção. Aqui agora quem vai narrar é um médico. E o olhar médico é um olhar clínico. São Lucas vai descrever assim: o pavor de nosso Senhor, a desolação de nosso Senhor. Lucas 22, de 40 a 44. Prestem atenção, na ótica de Mateus, que era publicano, o relato. Na ótica de Marcos, que era discípulo de São Pedro, uma visão. Mas na ótica de um médico é outra coisa. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Só Lucas diz isso. Um anjo do céu. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. No meu entendimento, o relato de São Lucas é mais dramático, porque São Mateus não registra que um anjo veio confortá-lo. Vejam, um anjo do céu veio confortar Deus Todo-Poderoso, apavorado, angustiado, desolado. Um anjo, como quer dizer: Jesus, meu Senhor, o Senhor vai suportar talvez um abraço, talvez uma palavra de uma criatura dele, uma criatura confortando o Criador. E as gotas de sangue. A desolação de Jesus aqui atingiu o auge. O sangue que ele derrama com o suor, ele vai derramar muito mais para frente, pelas maldades das chicotadas, da coroação de espinhos, dos pregos na cruz. Cristo, o desolado, por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Está terminando esse bloco. Antes de encerrar esse bloco, eu quero compartilhar que eu estou no Instagram e quero convidar você para que me siga, @Dom José Falcão Oficial. Até logo mais, daqui a pouco a gente se vê. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Desolação de Cristo. No bloco anterior, nós vimos as três narrativas dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sobre esse momento que define de forma muito dolorosa a desolação de Cristo no Jardim das Oliveiras. Na ótica de Mateus, com uma peculiaridade, na de Marcos, com a sua própria peculiaridade. E Lucas, o médico que descreve o sofrimento de Jesus, apavorado, angustiado, entrando em agonia. Agora, antes de tratarmos uma bela interpretação dada pelo Papa Bento XVI, no dia 14 de setembro de 2011, 14 de setembro, todo mundo sabe que festa é? Exaltação da Santa Cruz. E dia 15, o dia seguinte, dia de Nossa Senhora das Dores. Mas antes, eu queria citar Mateus capítulo 27, versículo 46. Se no bloco anterior nós vimos os sinóticos descrevendo a desolação de Cristo no Jardim das Oliveiras, agora vamos à desolação de Cristo no Calvário. No Calvário. Mateus 27, 46, aqui está. Próximo da hora nona,
Jesus exclamou em voz forte, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Pronto, a desolação é o tema principal do Salmo 21, recitado por Jesus aqui. Jesus citou literalmente o versículo com o qual se abre o Salmo 21. No Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 28, nós temos um dos últimos segundos da vida de Jesus. João 19, 28. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse, tenho sede. O em seguida, vejam, aqui é o versículo 28. Vocês sabem o que é que está no versículo 27, o versículo anterior? Jesus olha para sua mãe. E a respeito de São João, o discípulo que ele amava, que está ali do lado, diz para ela, eis o teu filho. E olhando para João, diz a respeito de sua mãe, eis aí tua mãe. Nesse mesmo versículo é dito que a partir daquele momento, o discípulo recebeu Maria Santíssima em sua casa. Conforme a antiga tradição, São João foi morar em Éfeso, onde foi bispo até a morte, Éfeso, atual Turquia, então Ásia Menor, província romana da Ásia Menor, e morreu de idade avançada. Nossa Senhora partiu para a eternidade lá em Éfeso. Bem, tenho sede. Como eu prometi, Papa Bento XVI, o Papa que me nomeou bispo, por quem eu tenho um carinho tão grande, na audiência geral do dia 14 de novembro de 2011, refletindo sobre esse salmo que Jesus recitou, ele vai fazer uma bela interpretação sobre a desolação de Cristo. O brado de um homem só, completamente abandonado, até pelo Pai, porque me abandonaste. Com a palavra, há mais de 13 anos, Bento XVI fazia, estamos em 2024, Bento XVI fazia essa reflexão. Este salmo apresenta a figura de um inocente perseguido e circundado de adversários que desejam sua morte. E ele recorre a Deus numa lamentação dolorosa, que na certeza da fé se abre misteriosamente ao louvor. Na sua oração, a realidade angustiante do presente e a memória consoladora do passado alternam-se numa difícil tomada de consciência acerca da sua situação desesperada, que, no entanto, não quer renunciar à esperança. O seu clamor inicial é um apelo dirigido a um Deus que parece distante, que não responde e parece tê-lo abandonado. Meu Deus, por que me abandonaste? As palavras do meu clamor não são por vós ouvidas. Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis. Imploro durante a noite, sem conseguir sossegar. Deus cala-se, e este silêncio dilacera a alma do orante, que chama incessantemente, mas sem encontrar uma resposta. Os dias e as noites sucedem-se numa busca incansável de uma palavra, de uma ajuda que não chega. Deus parece tão distante, tão esquecido, tão ausente. A oração pede escuta e resposta, solicita um contato, procura uma relação que possa conferir conforto e salvação. Mas se Deus não responde, o grito de ajuda perde-se no vazio e a solidão torna-se insustentável. E, no entanto, o orante do nosso salmo, no seu brado, chama 3 vezes o Senhor, meu Deus, num extremo gesto de confiança e de fé. Não obstante qualquer aparência, o salmista não pode acreditar que o vínculo com o Senhor se tenha interrompido totalmente. E enquanto pergunta o porquê do presumível abandono incompreensível, afirma que o seu Deus não o pode abandonar. Como se sabe, o clamor inicial do salmo, meu Deus, por que me abandonaste?, é citado pelos evangelhos de Mateus e de Marcos como o grito lançado por Jesus agonizante na cruz.
Ele manifesta toda a desolação do Messias, Filho de Deus, que enfrenta o drama da morte, uma realidade totalmente oposta ao Senhor da vida. Abandonado por quase todos os seus, atraiçoado e renegado pelos discípulos, circundado por quantos o insultam, Jesus encontra-se sob o peso esmagador de uma missão que deve passar pela humilhação e o aniquilamento. Por isso, clama ao Pai e o seu sofrimento assume as palavras dolorosas do Salmo. Mas o seu grito não é desesperado como o do salmista, que na sua súplica percorre um caminho atormentado. Com imagens dramáticas que voltamos a encontrar nas narrações da paixão de Cristo, descreve-se a decomposição do corpo do condenado, o calor insuportável que atormenta o moribundo e que encontra eco no pedido de Jesus: tenho sede. Para chegar ao gesto definitivo dos algozes que, como os soldados aos pés da cruz, repartem entre si as vestes da vítima já considerada morta. Eis então imperioso novamente o pedido de socorro. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim, sois o meu auxílio. Apressai-vos a ajudar-me, salvai-me. Trata-se de um grito que descerra os céus, porque proclama uma fé, uma certeza que vai mais além que toda a dúvida, de toda a escuridão e de toda a desolação. E a lamentação transforma-se, deixando espaço ao louvor no acolhimento da salvação. Vós respondestes-me. Então anunciarei o vosso nome aos meus irmãos e louvar-vos-ei no meio da assembleia. Assim, o salmo abre-se à ação de graças, ao grande hino final que abrange todo o povo, os fiéis do Senhor, a assembleia litúrgica e as gerações vindouras. O Senhor acorreu em ajuda, salvou o pobre e mostrou o seu rosto de misericórdia. Morte e vida cruzaram-se num mistério inseparável e a vida triunfou. O Deus da salvação manifestou-se como o Senhor incontestado, que todos os confins da terra celebrarão e diante do qual todas as famílias dos povos se prostrarão. É a vitória da fé que pode transformar a morte em dom da vida, o abismo da dor em fonte de esperança. Caríssimos irmãos e irmãs, este salmo levou-nos ao Gólgota, aos pés da cruz de Jesus, para reviver a sua paixão e compartilhar a alegria fecunda da ressurreição. Portanto, deixemo-nos invadir pela luz do mistério pascal, mesmo na aparente ausência de Deus, também no silêncio de Deus, e como os discípulos de Emaús, aprendamos a discernir a verdadeira realidade, para além das aparências, reconhecendo o caminho da exaltação, precisamente na humilhação e a plena manifestação da vida na morte e na cruz. Assim, depositando toda a nossa confiança e a nossa esperança em Deus Pai, em cada angústia, também nós o poderemos suplicar com fé e o nosso grito de ajuda transformar-se-á em cântico de louvor. Fecha aspas. Foi longo? Foi. Mas no meu entendimento, de uma beleza tremenda essa reflexão de Bento XVI. Refletir sobre o Salmo da Desolação, o Salmo que Jesus recitou na cruz, o Salmo da extrema agonia, no momento das dores mais indescritíveis, das atrocidades mais cruéis, todas elas vociferadas com gritos, com insultos, com baixarias, com agressões, com impropérios, com tudo que se possa imaginar de raiva e de ódio contra Jesus. Ele recita o Salmo que, lido todo, por favor, leia o Salmo 21, termina num brado de confiança e louvor no poder de Deus que vai triunfar 3 dias depois desse momento de desolação. Está terminando esse terceiro bloco, no assunto difícil, viu? Por favor, assunto difícil. No próximo bloco, iremos responder às perguntas.
Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o último bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento da desolação de Cristo. Eu quero agora agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Meu filho, minha filha, você é o grande responsável, a grande responsável por este programa estar no ar. Você é o grande patrocinador, a grande patrocinadora da Rede Século XXI, que leva a todos pela TV, pela internet, para todo o mundo, este sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Como diz o Padre Eduardo, a associação, não é minha, é do Senhor Jesus. Agora, nós vamos às perguntas. As perguntas são selecionadas pelo Caio, elas chegam aqui sem que eu as conheça, sem que eu as saiba, estão sendo colocadas ali. Agora, vamos a elas. Deus me dê consolação se as perguntas me deixarem desolado. Primeira pergunta. Por que era necessário que Cristo passasse pela desolação na cruz e como isso se conecta ao mistério da redenção? Bem, o mistério da cruz é o mistério da redenção. O mistério do resgate da humanidade, da reconciliação da humanidade com o Pai pelo seu sangue derramado na cruz. A palavra necessário, ela não pode ser entendida em Deus do ponto de vista, digamos assim, de uma obrigatoriedade, isto é, tinha que acontecer e Deus estava obrigado a fazer isso. Não, nesse sentido, nem as ações de Deus, nem as ações dos homens podem ser consideradas necessárias. Seria até um absurdo, um insulto, a constatação de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, com a capacidade de entender e de decidir. Por exemplo, o gesto daqui a 10 segundos que eu vou fazer é um gesto necessário? No sentido de que tem de acontecer porque vai acontecer? Ninguém nem sabe, só Deus sabe o que eu vou fazer daqui a 10 segundos. Como já se passaram 10 segundos, aqui está o gesto. O gesto que eu pensei em fazer daqui a 10 segundos atrás foi abrir a Bíblia, correto? Mas esse gesto não era necessário, porque eu podia não abrir a Bíblia. Então, eu estou aqui agora com a Bíblia. Você pode imaginar daqui a 10 segundos o que eu vou fazer com a Bíblia? Fechá-la ou abri-la? Se eu abrir, será porque eu decidi, mas eu decidi podendo decidir o contrário. Portanto, necessário nesse sentido de que na aventura humana as decisões das pessoas já são teleguiadas, isso não existe. Agora, se você interpreta a expressão necessário, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 16, se eu errar, eu estou frito. Atenção, desde então, Mateus 16, 21, desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Outra tradução era necessário. Então, era necessário ou é preciso? Qualquer que seja a tradução, isso não significa dizer que ele tinha que ir para Jerusalém contra a vontade dele. Ele poderia não ir para Jerusalém. Agora, se você interpreta o é necessário como a expressão do amor de Deus, João 3,16, tanto Deus amou o mundo, que enviou seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é necessário no sentido de que ele não pode fazer outra coisa senão amar. E das muitas possibilidades de Deus manifestar o amor pelos homens até ao extremo, essa foi a que ele livremente optou, escolheu. Então, nesse sentido, o amor é necessário. O amor se obriga. Portanto, o amor é necessário brotar do amor gestos de amor.
e o amor de Deus é livre. Portanto, que fique bem claro essa questão do necessário. Não necessário no sentido de uma realidade que força, que obriga, que teleguia contra a decisão da pessoa. Não, não existe isso na fé cristã, não existe isso na ontologia do amor, senão a gratuidade que se obriga, a gratuidade que diz é necessário que o meu amor se manifeste dessa forma espantosa. Nesse sentido, Mateus 16, versículo 21. O próprio Jesus diz, é necessário que a gente suba. E subiu livremente. Próxima pergunta. Quando passamos por momentos de desolação, esperamos que venha um conforto de algum lugar. Cristo também esperava algo nesses momentos de desolação? Sim, esperava. E eu, por favor, eu já citei e tenho que recordar aqui a consolação dele, que, aliás, já antecipo, vai ser o tema do próximo encontro. Cristo Jesus é confortado. No relato do evangelista Lucas, capítulo 22, apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Sim, Jesus esperava. Jesus pediu para o Pai livrá-lo daquela hora, para livrá-lo daquele cálice. A humanidade de Jesus, angustiada e apavorada, pede ao Pai, se possível, que ele não beba esse cálice. Mas Jesus logo acrescenta, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Jesus esperava, sim. Sim, ó Pai, eu sei que sempre me escutas. Essa frase é dele no começo da oração diante do túmulo de Lázaro. Jesus esperava, sim. E o Pai o atendeu, não o livrando da cruz, mas confortando o apavorado Jesus, o angustiado Jesus, o perturbadíssimo Jesus, com um anjo. Um anjo do céu apareceu-lhe para confortá-lo. Terceira pergunta. O Senhor consegue ver nessas passagens sobre a desolação de Cristo e o cântico do servo sofredor algum sinal para nós de que o sofrimento pode ser transformado em redenção e esperança? Completamente. Pergunta inteligentíssima. Sem dúvida alguma, quando Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis conforto, ou outra tradução, repouso para as vossas almas, Jesus se refere a todos os momentos da nossa vida, claro, as pequenas perturbações, os aperreios, os cuidados de filho, de trabalho, de vizinhança, de saúde, de dinheiro, de negócio, de investimento. Sem dúvida alguma, nós precisamos da consolação de Cristo. Mas, nesses momentos extremos, para quem a gente vai olhar? O Salmo 120 diz, eu levanto os olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? A resposta, o meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Perturbados, para onde é que a gente corre? Quando a barca parecia afundar e Jesus dormia na proa do navio da barca onde estavam os apóstolos, Senhor, salva-nos. Correr para Jesus. Suplicar e também pedir um pingo de serenidade para dizer como enfrentaste a tua desolação mais incrível, dá-me a graça de imitar-te. Mas também eu te peço, Jesus, se tu autorizas, manda um anjo para me confortar, como um anjo o Pai mandou para te confortar. Mas, além do anjo, vem tu, pessoalmente, me confortar, porque estou desolado. A resposta é absolutamente sim. Quarta pergunta, a última. Quando o ser humano passa por momentos de grande desolação, o que deve se fazer para manter a confiança e a fé? Vejo muitas pessoas acharem-se abandonadas por Deus nesses momentos. Bem, a oração de Jesus é sempre paradigmática, a postura de Jesus, ainda que perturbado, apavorado, angustiado, para nós ela é o modelo. Deve-se afastar, nesses momentos difíceis, pensamentos para pôr fim rapidamente à dificuldade. E um deles, eu nem vou citar, foi o caminho escolhido por Judas Iscariotes.
Não deve ser por aí. A solução extrema de Judas Iscariotes, que não merece ser nem nomeada, não é por aí. Qualquer outra alternativa que visa descambar para o desespero, para a desolação, que vai buscar fora de Cristo, sem a ajuda de Cristo Redentor, Cristo o que foi consolado, Cristo o desolado que passou pelo que estamos passando, e Ele, num grau muito mais elevado de sofrimento e de angústia, estar com Jesus, espelhar-se em Jesus, meditar atentamente os passos da paixão de Jesus, sobretudo a partir do relato do Jardim das Oliveiras. Ali é que começa, por assim dizer, as 10 últimas horas, as mais terríveis da vida pública de nosso Senhor, que vai culminar num ato de entrega, de abandono. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi um tema difícil, viu? Por favor, não pensem que é fácil você lidar com isso, não. Foi difícil para mim, mas espero ter atendido, correspondido às expectativas, porque não me afastei das Escrituras. Terminamos o encontro. Um grande abraço. Desejo a você uma semana abençoada. Na próxima semana, por assim dizer, o reverso. Hoje, desolação. Próxima semana, consolação.